meus irmãos, vocês já me conhecem. Eu sou Bernardo Videira. Agora meu avô vai falar sobre a história de Israel. Vocês conhecem a história de Israel? Dentro da história de Israel, existem várias divisões. A história de Israel, a história da formação de Israel, a história da divisão em dois reinos do norte e do sul, e a história do judaísmo propriamente dito. Aí, então, você conhece todos os detalhes da história de Israel? Exatamente isso que o meu avô vai ensinar na próxima matéria, História de Israel, não percam. Muito bem, Bernardo. Veja quanta coisa boa a gente já viu até aqui. A gente já viu que o povo de Deus, a princípio, recebe o nome de Hebreus. Depois, com o tempo, Hebreus passa a ser um nome feio, pejorativo. Eles passam a ser chamados de filhos de Israel, porque Jacó teve o seu nome transformado, né, para Israel, para príncipe, para principal. Então, filho de Israel quer dizer filho do príncipe, filhos de Israel, filhos do príncipe. Então, todos gostam dessa nomenclatura, mas ainda era um povo que vai sair do Egito e vai viver nômade pelo deserto durante 40 anos. Depois, com Josué, eles invadem a terra e agora eles passam a ser uma nação, mas uma nação ainda sem governo, uma nação ainda sem um sistema centralizado, porque cada tribo vivia da forma que bem entendia, como nós já explicamos. Até que vem o período monárquico com Saul, o primeiro rei. E aí começa uma nova história, a história do reino de Israel. O reino de Israel vai durar pouco, porque ele vai ter Saul, Davi, Salomão, e o filho de Salomão vai, infelizmente, aumentar mais ainda os impostos, e aí o reino se subdivide em Reino do Norte, não vai aceitar, as 10 tribos do norte não vão aceitar os impostos altos, e junto com Jeroboão eles formam uma nova nação. A nação do norte passa a ser chamada de Israel, a nação do sul é que vai ser chamada então de Judá. Surge agora uma nova nação, a nação de Judá, que antes apenas era uma tribo, mas judaísmo não era uma palavra conhecida ainda, não é? Como nós vimos e estamos apenas recordando. E nós conversamos sobre a queda do Reino do Norte, que lá por volta de 700 e alguma coisa é destruída pelos caldeus, e depois com o Império Babilônico, a invasão de Judá, a destruição do templo, e vem o cativeiro, onde muitas coisas vão acontecer, inclusive o nome judaísmo para a religião dos judeus. Vamos para o painel e vamos continuar com a nossa terceira aula? Vamos lá então, todos juntos. Muito bem, queridos, estamos de volta e conforme anunciamos, vamos começar já a nossa história a partir do Império Grego. Alexandre o Grande foi um grande conquistador, talvez um dos maiores conquistadores de toda a história, e num período super curto conseguiu conquistar praticamente toda aquela parte da Europa. Entretanto, o Império de Alexandre o Grande foi um império muito curto no que tange a ele, porque ele morre muito cedo, né? Ele não consegue curtir muito as terras conquistadas e o seu reino vai ser dividido em 4 partes. Então são 4 reinos que vão se formar depois da morte de Alexandre o Grande. Os 2 reinos que vão ser mais importantes dentro do nosso caso aqui, que vão abranger a nossa situação em relação aos judeus, são o reino de Ptolomeu, dos Ptolomeus, e dos Seleucidas, de Seleuco, certo? Esses 2 reinos vão brigar pela posse da terra de Israel. A própria terra de Israel, terra de Judá, toda vez que eu usar Israel aqui, me corrijam, porque Israel já foi banida do mapa, já não existe mais há muitos anos. Nesse período aqui só existe Judá, né? Então as terras de Judá, elas vão agora pertencer ao Império de Ptolomeu.
Só que numa traição contra os Ptolomeus, os Seleucidas tomam a terra com a ajuda dos próprios judeus, que infelizmente vai ser ruim para eles, porque os Ptolomeus tinham um certo carinho pelos judeus e cobravam poucos impostos, mas com os Seleucidas isso não vai acontecer e os impostos vão ser aumentados até chegar o período que nós estamos estudando a respeito desse indivíduo tão terrível que é o Antíoco Epifânio. Então, esse indivíduo vai reinar por volta ali de 170 a.C. Ele vai, então, ser um problema sério, porque Alexandre, quando tomou as nações, ele criou o que chamamos de helenismo, uma espécie de religião universal, que abrangia todas as religiões numa só. Então eu aceito a tua religião, você aceita a minha, eu cultuo junto com você com o teu Deus e você cultua junto comigo com o meu Deus. E nós todos vamos cultuar juntos, você deixa eu cultuar com minha estátua, você... Né, tal. E a única coisa que ele queria é que ensinasse o idioma grego. Alexandre vai exigir que todos falem o grego, com uma única língua, num único reino e com uma única religião. Segundo ele, Alexandre, haveria paz, não haveria motivo para guerra. E era o que ele queria, só que infelizmente quando ele morre, essa ideia do helenismo ela continua sendo pregada como se fosse uma espécie de ecumenismo da época, certo? Só que o Antíoco Epífanes, que é da parte dos Seleucidas, ele infelizmente não vai deixar que os judeus cultuem da forma que eles gostavam. Porque, por exemplo, ele vai exigir que os sacerdotes comam carne de porco, ele vai proibir que se guardasse o sábado, ele vai exigir que os corredores judeus corressem no novo ginásio que ele tinha construído, e há o problema da circuncisão. Quando os jovens judeus ficavam sem roupa, eles eram ridicularizados por causa da circuncisão. Então os jovens judeus passaram a ser proibidos de serem circuncidados. Aqui agora vai haver um racha. Muitos judeus, para não serem difamados, para não serem envergonhados, para não serem expostos, eles vão aceitar essa proposta do helenismo e vão ser então deserdados dos judeus mais ortodoxos. Vai surgir então aqui uma expressão chamada antioquenos. Os antioquenos, eles serão aqueles camaradas que são judeus, eles confessam a Deus como Senhor, eles creem na lei, mas eles não se circuncidam, eles não guardam o sábado, eles têm alguns outros contextos mais liberais, por isso eles são rejeitados pelos próprios judeus, certo? Ora, é Antíoco Epifânio, ou Epífanes, que vai fundar a cidade de Antioquia, tão importante para nós no cristianismo. E o que vai acontecer? Quando os romanos começam a se restabelecerem, a se montarem como sendo uma grande nação, ele, que morava na Síria, vai voltar para o seu castelo para ver o que está acontecendo lá com relação às questões da Europa e acaba sendo morto por lá. E aí vem a chamada revolta dos Macabeus, que eu coloquei aqui. Essa revolta dos Macabeus ela é muito importante para vocês observarem, porque nessa revolta eles vão expulsar esses judeus chamados antioquenos, que eles vão chamar de judeus gregos. Então, quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, que estava havendo contenda entre os judeus e os gregos, na divisão do alimento, tal, na realidade não tinha grego nenhum. Eram esses helênicos, eram todos judeus, mas alguns eram helênicos e outros eram judeus mais ortodoxos. Então, bastava não ser ortodoxo para não ser aceito como judeu verdadeiro. Então eles vão passar a ser chamados de antioquenos.
e vão se refugiar em Antioquia. E é por isso que em Antioquia o cristianismo vai crescer mais, porque eles vão ter a mente mais aberta para aceitar a ideia de Deus ter um filho. Porque no conceito mais racional, mais ortodoxo do judaísmo mais secular, jamais Deus não tem família, Deus não tem mulher, Deus não reproduz. Ter um filho é uma blasfêmia. Dizer que Jesus era filho de Deus era uma blasfêmia. No entanto, para a visão helênica, era mais fácil esse contexto. Além do fato deles falarem o grego koiné, que vai ser o idioma usado pelos discípulos, pelos apóstolos, para pregarem o evangelho por toda parte. Esse período é um período muito importante. Na revolta dos Macabeus, esses helênicos vão ser expulsos, os próprios seleucidas serão expulsos, e vai haver um período de paz por volta de 160 a.C. até por volta de 50 a.C., quando o Ptolomeu invade Israel e invade inclusive o templo com seu cavalo, vai até o Santo dos Santos e tal, e vai começar o período romano para a história do nosso povo de Judá, o povo judeu. Então o que vai acontecer? Presta atenção. Com os problemas criados por Antíoco Epifânio, deixa eu tirar daqui essa telinha com relação à revolta ao Império Romano, para não confundir vocês. Estamos ainda contemplando aqui o problema, né? Nós estamos aqui nessa partezinha aqui, discutindo o que Antíoco Epifânio vai fazer. Vai mandar fazer uma estátua sua ao lado do altar do sacrifício. Vai mandar fazer uma estátua de Zeus lá dentro do próprio altar. E vai aumentar de tal forma os impostos que vai roubar, inclusive, peças de ouro, coisas de prata, coisas de valor do próprio templo, e vai depredar o templo, quase que destruí-lo todo. Então, o que vai acontecer? Quando os macabeus conseguem, na sua revolta, expulsar esses helênicos, eles precisam de uma reconstrução total desse templo. Ora, quando vem então o período dos romanos, é uma proposta colocar lá um rei, e precisava ser da linhagem dos macabeus, porque tinha que ser da linhagem dos chamados Hasmoneus. Então, o Herodes, o Grande, chamado Herodes o Grande, ele vai se casar com uma das filhas dos descendentes de Macabeus, para dar uma ideia de que tem parentesco, de que tem direito ao trono, para ser empossado, né, como o líder real daquela área lá. Nesse período, o César já tinha morrido e agora é Marco Antônio que vai dar essa autoridade para o nosso querido Herodes, e é ele que vai então construir o templo, e ao lado do templo a chamada Fortaleza Antônia, por causa de Marco Antônio. Então ele vai construir a Fortaleza Antônia e o templo. E vai haver aqui agora uma grande guerra, porque nas construções originais do templo, as torres das principais colunas do templo, elas teriam que ser muito altas, muito altas. E se Herodes fizesse as colunas do templo conforme estabelecia a regra dada lá a Salomão, a Fortaleza Antônia ficaria por baixo. E aí seria como dizer, Roma está abaixo do Deus dos judeus. Então o que vai fazer o nosso querido Herodes? Ele vai tirar essas colunas. E se hoje você for no tal Templo de Salomão, que foi feito lá em São Paulo, no fundo, é uma cópia do Templo de Herodes. Ali não tem nenhum detalhe do Templo de Salomão. Ali é o Templo de Herodes, certo? Mas eles chamam de Templo de Salomão. Eu dou o nome que eu quero ao meu boneco e você chama o meu boneco do jeito que você quiser. Cada um pensa a respeito daquilo que tem vontade de pensar, não é? Mas ter
convicção e registros adequados é difícil. Então, aquele templo construído em São Paulo, ele tem características romanas, não tem as características necessárias para ser chamado de Templo de Salomão, certo? Então, o que vai acontecer aqui agora? O templo vai ser reconstruído dentro desses conceitos, um pouco menor que a Fortaleza Antônia, e alguns dos mais ortodoxos, os essênios, o próprio João Batista, que era da linhagem de sacerdotes, ele vai passar a pregar no deserto. Note que ele não vem ao templo, Jesus vai ao templo muito pouco também, né? Porque o templo não vai ser reconhecido pelos seguidores fiéis do judaísmo mais tradicional. Isso é importante que a gente entenda. O que vai acontecer agora, esse templo vai ser construído, Herodes, depois que vai saber do nascimento de Jesus, vai perseguir Jesus, mandar matar as criancinhas, e quando o calendário é feito, a princípio, o calendário é feito por volta do ano 400 por um imperador de Roma chamado Rômulo. E depois ele é restabelecido 600 depois de Jesus por Gregório. Então, o nosso calendário ele é chamado calendário gregoriano, porque ele vem de Gregório, e acabou que foi feito um erro, cometeram-se um erro, porque Herodes morre 4 anos antes de Jesus nascer. Então você tem o ano 4, o ano 3, o ano 2, o ano 1 e o ano 0, propriamente dito, que é o nascimento. Quer dizer, você tem quase 5 anos de diferença de um calendário para o outro. Então, quando você diz que Jesus morreu com 33 anos, dentro do nosso calendário, na realidade ele teria morrido, se fosse contar, ele já teria morrido antes, porque há uma diferença aí nessa questão de calendário. Por isso que eu fico atento para esses profetas que ficam contando o tempo. Não, de 1967, na tomada de Jerusalém, começou um período, e agora esse período tem que ser contado de não sei quantos anos. Eu fico com medo desses indivíduos, porque eles são muito sábios numa área e muito tolos nas outras. Porque se eu vou partir de calendário gregoriano, eu já vou partir de um calendário que já começa errado. Se eu vou partir de um calendário gregoriano, eu vou partir de um calendário que tem o Sol como base, porque é um calendário solar. O calendário antes de Júlio César era um calendário lunar, é César quem vai colocar o calendário solar em prática. E é César também quem vai criar o mês de julho, em homenagem a ele mesmo, como um mês de feriado, um mês inteiro de feriado para festas, né? Para ele fazer suas festas e tal. O Coliseu ainda não tinha sido feito, quem vai inaugurar o Coliseu é Tito, filho de Vespasiano, isso já 300 anos depois de César, mas César tinha lá os seus lugares de arena, onde os gladiadores lutavam, e ele tinha a festa do pão e do circo. Então, desde aquela época de César, já se sabia que se você der para o povo pão, bastante futebol, bastante carnaval, bastante coisa para ele se divertir, e der uma cesta básica com pão para ele poder se distrair, o povo vai votar em quem você bem entender. Já desde aquela época, a lei do pão e do circo já funcionava. Mas vamos deixar essa questão de política para lá, porque a gente não quer saber disso, que a gente quer saber de história. Ora, o que vai acontecer? Esse templo vai ser construído, não todo, depois os filhos de Herodes vão tentar construir todo o contexto, e as muralhas também vão ser construídas muito depois. Mas o que vai acontecer é o nascimento de Jesus, que no fundo é no ano 4 antes de Cristo. Então preste atenção aqui. É muito importante que você preste atenção que o nascimento de Jesus, nesse calendário gregoriano, ele tem um erro, certo? No ano 4, Jesus vai nascer porque é no ano 4 que Herodes morre, antes de Cristo. Se Herodes morre no ano 4 antes de Cristo, o que vai acontecer nesse período? Exatamente nesse período do ano 4, perdão, eu tinha feito errado ali, é esse aqui. Se você nasceu
antes do camarada, no período que o camarada já morreu, como é que o camarada vai perseguir você e mandar matar você? Né? Então, se Herodes morre antes de Jesus nascer, é lógico que Jesus nasceu antes também. Né? Então, Jesus nasce antes, por volta do ano 4 antes de Cristo. É importante pensar nesse contexto aí e entender com muito carinho, com muita cautela. Certo? Também é importante você compreender que nesse período romano, os judeus estão já controlados por Roma. Os judeus estão subjugados a Roma. Roma domina como se fosse a dona, né, de todas as terras judaicas, certo? Ora, o cerco e a invasão romana vai acontecer no ano 70 depois de Jesus e todos vão ser destruídos. Segundo Flávio Joséfos, havia na cidade mais ou menos 1 milhão de pessoas por causa das questões ligadas às cerimônias que eram feitas. Embora só coubessem comumente 300 mil pessoas em Jerusalém, mas por causa das cerimônias as coisas ficavam superlotadas. Eu já estive em Jerusalém algumas vezes, já estive inclusive na época do Ramadã, por exemplo, que fica insuportável, fica quase que impossível você dar um passo em Jerusalém, porque fica super, hiper lotado de pessoas que vão ali para peregrinar e em relação ao seu culto lá, ao seu Deus. Certo, queridos? Então, depois disso, vem a invasão e o que vai acontecer? Eles vão ser todos expulsos, né? E tanto judeus quanto cristãos vão ser escravizados a partir desse momento. A partir desse momento, a perseguição vai contra a igreja até mais ou menos o ano 70, quando Jerusalém é destruída, e depois começa, do segundo século, a perseguição dos romanos contra a igreja, e isso vai até o surgimento de Constantino. É Constantino que vai dar ao cristianismo uma certa liberdade, né, de cultuar. Agora, cuidado aqui, que cristianismo vai dar a liberdade para cultuar, liberdade de culto aos judeus, aos cristãos. Mas não é Constantino quem vai tornar a religião oficial. O estabelecimento da religião oficial vem depois desse período de Constantino, tá certo? Constantino morre em 337 e quem vai fazer o estabelecimento do cristianismo como religião oficial é o outro imperador que vem depois de Constantino. Mas é Constantino quem vai fazer uma coisa inteligente. Ele vai tirar todo o comércio do centro de Roma e vai colocar numa cidade chamada Bizâncio, porque lá tem uma travessia, como se fosse do Rio de Janeiro para Niterói, quem já foi, ou então, por exemplo, de Vitória para Vila Velha, passando por cima do mar, né? Ou de lá de Manaus, atravessando o Rio Negro para o outro lado. Um canal exatamente parecido àquele ali, e você precisava atravessar. Para atravessar, tinha que pesar a mercadoria, tinha que pagar o pedágio. Então, Bizâncio vai ser um lugar de pedágio, um lugar do governo ver realmente o que estava acontecendo, para que as pessoas pudessem pagar pelos bens que estavam carregando. Certo? Daí então surgia um império chamado Bizantino, que vai ser um império paralelo a Roma. Por isso é que você vê na profecia do profeta Daniel as duas pernas. São duas pernas que o Império Romano se subdivide. Então você tem um império em Roma e você tem um império em Bizâncio. Você tem uma igreja em Roma falando latim e você tem uma igreja em Bizâncio falando grego, porque era o idioma normal daquela época.
Essa igreja vai continuar sendo chamada ortodoxa e não é, romana, ela é romana porque pertence aos romanos, mas ela vai continuar nos conceitos ortodoxos romanos, enquanto que essa daqui vai começar a se distanciado da sua ortodoxia no contexto romano. Eu posso explicar isso depois. Então, no final de muitos séculos, as duas igrejas vão se dividir. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja de Roma é chamada igreja do Ocidente e a igreja de Bizâncio, com o nome de Constantino, ela passa a chamar de Constantinopla. Então, a cidade de Bizâncio passa a ser chamada de Constantinopla e vai ficar assim até quando os turcos tomarem a cidade, lá por volta do século XII. Isso já vai se passar muitas centenas de anos, certo? Então, é importante que você entenda esse contexto, porque quando chega no Império Muçulmano, os muçulmanos vão tomar toda aquela terra, principalmente de Israel, não vão chegar a Bizâncio, mas vão tomar as terras de Israel. E eu estou falando de Israel de novo, as terras de Judá, que era a antiga Israel, né? E essas terras de Judá, que era a antiga Israel, vão todas passar a ser dos muçulmanos. E então que eles vão ter um camarada que era o sultão geral, que era chamado de Omar, também chamado de xerife, Omar Xerife. Você vai encontrar isso muito nos livros, A Conquista da Terra por Omar Xerife, que era da família do Mohammed, né, do Maomé. E o que vai acontecer? É ele quem vai dar ordem a um camarada chamado Abd-al-Melek para construir o santuário no Monte Moriá. Então, aquilo que a gente chama de mesquita de Omar, entre aspas, não é uma mesquita, porque não acontece culto ali, é um lugar de adoração, de exaltação. É uma espécie de templo que vai ficar em Israel, no caso ali, no lugar onde ficava o templo de Israel, vai ficar essa mesquita, que não é uma mesquita, é um santuário. Ela vai ter 8 lados, ela é octagonal, e ela vai ter vários escritos de vários, ela vai ter escritos da Bíblia, ela vai ter escritos do Corão, ela vai ter escritos dos monges budistas, porque a ideia do Omar era trazer os povos para um local de culto enquanto eles negociavam na cidade e faziam seus negócios, porque Jerusalém sempre foi rota de negócio, principalmente Cafarnaum e aqueles portos importantes, que eu vou falar sobre eles demais, que são os portos que nós conhecemos como Jope, que hoje é o porto de Jaffa, e principalmente o porto de Haifa, que é maior ainda do que o porto de Jaffa, de Jope, porque os grandes navios atuais não passam pelo canal de Suez. Eu vou explicar isso depois com calma para vocês, mostrando no mapa, inclusive. Os navios não têm competência, porque o canal não foi feito para esses grandes transatlânticos. Então, passam navios menores, eles aportam em Haifa e ali o navio fica esperando que a carga seja passada para os grandes transatlânticos, que por sua vez vão atravessar todo o mar Mediterrâneo e levar as mercadorias para a Europa. Nesse interim, os marinheiros descem para usar os benefícios da cidade, o turismo na cidade e gastar dinheiro na cidade. Então a cidade é muito rica, uma das cidades mais ricas que tem é a cidade de Haifa, e que é pegadinha, coladinha a Tel Aviv, que é a capital de Israel no contexto político-econômico, porque Jerusalém é a capital religiosa, como sempre foi. Entende? Vocês estão entendendo até aqui? Tudo bem? Podemos seguir? Então, esse local, ele é tido como o terceiro lugar mais importante de todo o contexto da fé muçulmana. Porque Medina vai ser o primeiro, até o tempo deles conseguirem conquistar Medina, né, porque o próprio Maomé, ele era politeísta, ele
ele adorava vários deuses, mas ele percebeu que as nações que adoravam um Deus só, elas eram mais unidas e eram nações mais desenvolvidas. Então ele resolve trabalhar com os vários sultões dos árabes, que sempre foram divididos. Aliás, o povo árabe é dividido até hoje, é muito difícil você ter uma junção onde todos trabalhem juntos, né? Essa chamada RAU, República Árabe Unida, criada desde 1945, depois da Guerra Mundial, até hoje nunca conseguiu ser, e vários homens grandes tentaram conquistar o mundo através dessa RAU, República Árabe Unida, e nunca conseguiram. Eu vou explicar isso com calma para vocês depois. Então o que vai acontecer? O Maomé vai conseguir conquistar Medina, acabar com aquele politeísmo, e aquela pedra que caiu ali, que tudo indica um meteoro, ele vai usar como local marcado por Deus para adoração, porque foi um lugar que Deus marcou mandando aquela pedra, e todos vão ter que ir a Medina uma vez por ano, adorar em direção a Medina. Então Jerusalém agora vai passar a ser a terceira cidade. A primeira é Medina, a primeira é Meca, a segunda é Medina, que é a cidade natal do Maomé, e depois vem a Israel propriamente dito, certo? Com o tempo que vai acontecer, os turcos vão conquistar aquela terra com um império chamado otomano, e isso vai ser uma conquista muito grande e uma derrota muito grande para os cristãos, né, que vão possuir aquela terra ali em ponto de guerra. Notem que no século XII eles conseguem conquistar a terra dos árabes, do Império Otomano, mas quando chega no século XIV, por volta ali de 1300 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa, acaba que eles perdem a terra de novo, e eu vou falar isso para vocês depois, na próxima aula. Então até aqui eu creio que nós já aprendemos bastante. Eu creio que você já deve para entender que a expressão Israel hoje se refere a passado, porque aquela terra não é mais a terra de Israel, mas no conceito de Deus, Deus quer uma nação única, Deus quer uma Israel toda, tanto que agora no tratado Israel recebeu tanto a parte sul quanto a parte norte. Então falar de Israel hoje é falar de uma nova nação, por isso que eles não aceitam o termo israelita. Quando você usa hoje o termo israelita, eu sou um israelita. O indivíduo que se declara israelita é um indivíduo que está se declarando que aceita o reino do Messias, que vai unir todas as nações e vai reinar sobre toda a face da terra, tendo Jerusalém como capital do mundo. Israelita hoje é um conceito religioso. Para o patriotismo de Israel, eles usam israelense. E como eu já falei a vocês, em Israel tem 30% de gente muçulmana que ama Israel, é israelense e luta pela nação. 30% de judeus que são israelenses e lutam pela nação. 30% de cristãos que são israelenses e lutam pela nação. E 10% de outras religiões que são israelenses e lutam pela nação. Vejam, então, falar de Israel de hoje é um pouquinho diferente de falar de Israel daquela época. Eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos.